Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 44, onde vamos falar sobre a estratégia padrão de 4 passos de baixa. Essa estratégia você deve usar em uma região de resistência ou em cima de uma LTB. Como que seria a estratégia, o padrão de 4 passos de baixa? Imagine comigo que você tem aqui uma resistência, ok? Nessa resistência, você tem um preço, vamos pegar aqui, que vem de um movimento de alta, mudar a cor aqui para branco, um movimento aqui de alta. Esse preço, então, chega nessa resistência. Quando ele chega na resistência, ele desce. Ao descer, ele vai deixar aqui para nós um topo, ou seja, essa ponta vermelha ali é um topo. Nisso que ele desceu aqui, o que acontece? Agora ele sobe aqui novamente, desce, deixando aqui para nós um topo mais baixo, ok? E nesse momento ele rompe aqui esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ele rompe. Mas como que ele rompe? Ele rompe com o candle fechando abaixo do fundo. É aquele candle ali, ó. O candle fechou abaixo do fundo. Então, ele é um padrão de 4 passos de baixa. O alvo vai ser, por exemplo, esse fundo aqui, ok? Então, você tem aqui o primeiro passo, um topo, depois um topo mais baixo, é o segundo passo. O terceiro passo, um candle que fecha abaixo desse último fundo, esse é o terceiro passo. E o quarto passo seria, então, buscar o último fundo, tá certo? Vamos procurar isso aqui no mercado. Já vamos aproveitar aqui para ensinar você como que você pode encontrar suporte e resistência, mas eu vou fazer uma aula bem específica sobre isso. Mas uma boa ideia aí, né? Depois vamos trabalhar mais isso no final, você colocar aqui no time semanal, ok? Vamos colocar aqui no gráfico de linhas, certo? E vamos agora marcar aqui topos e fundos do semanal para que nós possamos encontrar aí o quê? Suportes e resistência. Todos esses topos e todos esses fundos são suportes e resistências, ok? Então, nós estamos marcando aí topos e fundos. Eu marco aqui os topos para cima, os topos aqui também para baixo. Olha lá. Marcando ali topos, fundos. Ok. Depois nós podemos marcar mais. É só aqui a título de exemplo já para te ensinar a marcar topos e fundos. Agora eu vou na resistência, ok? Por exemplo, eu marquei aqui no semanal, eu posso fazer uma operação, por exemplo, aqui em 4 horas, tá? E um padrão aí, um time que nos confere bastante tranquilidade no momento de fazer aí essas operações. Então, vamos lá, vamos procurar aqui uma resistência. Nós encontramos suporte, o mercado respeitando ali, esperar aqui o gráfico carregar, ok? Bom, aqui nós encontramos uma resistência, que no caso ele está em 122.482, e aqui nós já conseguimos ver, né, o nosso padrão de 4 passos de baixa. Olha que interessante aqui, vamos mostrar aqui. Você tem aqui na resistência um topo, depois você tem um topo mais baixo, inclusive esse topo ele vem até aqui, né? Ele vem pegando tudo isso daqui, ele nem consegue romper ali aquele topo anterior, então vamos considerar esse daqui como topo. Aqui, ó. Ele nem rompe, ele fica ali só com a sombra. Rompe o último fundo, marcamos aqui esse fundo, é o terceiro passo, com esse candle de força aqui, ó. Esse daqui foi o candle de força. Colocamos o alvo um pouco acima do último fundo. Ou seja, esse aqui foi o último fundo. Colocamos o nosso alvo, então, aqui. E ele chegou ali no nosso alvo.
tá bom? De novo aqui nós temos um topo mais baixo, rompeu o último fundo com um candle de força, um candle muito forte, né? Ou seja, no caso, então, esse daqui foi o candle. O stop sempre vai atrás do último topo, ou seja, o stop, no caso, ele vai aqui um pouco acima aqui, e no caso aqui também, esse stop vai um pouco acima, tá certo? Alvo, olha aqui que interessante, você tem um fundo que está muito próximo, né? Então você não iria marcar esse, porque está muito em cima, você teria marcado aqui um pouco acima desse fundo, certo? E de novo, chegou ali no seu objetivo, tá ok? Aqui também você tem um topo mais baixo, rompeu aqui esse último fundo com o candle de força que está aqui, ó, esse candle aqui, tá? Você poderia ter marcado aqui uma operação mais rápido, olha lá, e ele chega no seu objetivo. Vamos procurar mais uma resistência para dar mais um outro exemplo? Mais um exemplo aqui, nós temos então um topo, ok? Nós temos aqui um topo mais baixo, rompeu aqui esse último fundo com esse candle de força que está aqui, rompeu ali, alvo um pouco acima do último fundo. De novo ele chegou porque ele está saindo de uma resistência. Saindo da resistência, mais uma vez, ele vai colocar aqui para nós um topo, depois ele coloca aqui um topo mais baixo, rompe esse último fundo com esse candle de força que está aqui, colocamos um alvo aqui nesse fundo, tá? E ele chegou ali também no nosso objetivo, sempre próximo da resistência. É assim que se utiliza o padrão de 4 passos para o movimento de baixa, em cima de resistência e também, no caso, se você estiver operando, né, em cima de uma LTB. Você tem aqui uma LTB, de novo você vai ter aqui um topo mais baixo, rompeu o último fundo com esse candle de força. Se você voltar aqui mais para trás, você vai encontrar fundos, né, ou se tivesse colocado aqui nesse fundo, teria também chegado, dando um lucro muito interessante para você, até bem mais embaixo lá, ok? Esse é o padrão de 4 passos para você operar nos movimentos de baixa. Vamos para o nosso próximo vídeo.